Evangelho de João, capítulo 9, nos diz a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Até aqui, amados. Os irmãos podem sentar-se. Amados, estamos contemplando aqui o milagre realizado por Jesus. Um milagre incomum, pela forma como ele operou esse milagre. Nós vamos tratar disso no momento oportuno nesta ministração. Mas eu queria que nós pudéssemos entender, amados, que quando temos a exata compreensão sobre o grande poder de Jesus, isso muda a nossa vida, muda a nossa história. Compreender o grande poder de Jesus, que é a palavra viva do Deus Altíssimo, o verbo que se fez carne, como diz o próprio evangelista João, trazendo aí uma revelação única, poderosa, ele que tratou de revelar a natureza divina de Jesus, enquanto Mateus, Marcos e Lucas revelavam os poderes de Jesus, mas dando mais enfoque à sua natureza humana. João traz lá, puxa o fio da meada, desde a origem, e diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Então ele puxa ali o fio da meada para que nós pudéssemos entender, quando Jesus dizia, inclusive, para os fariseus, para os escribas, para os sacerdotes, para os religiosos da época, quando perguntavam a ele sobre Abraão, ele dizia assim: antes que Abraão existisse, eu sou, dizendo que ele era antes de Abraão. Ninguém entendia, ninguém compreendia, como hoje também é difícil compreendermos essa dimensão do poder de Jesus Cristo. Amados, os 3 maiores poderes existentes no universo são: primeiro, o nome de Jesus; segundo, o sangue de Jesus; terceiro, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que os milagres ainda hoje são realizados pelo poder que há no nome de Jesus. Esse nome poderoso, ele foi adquirido, diz a palavra em Filipenses capítulo 2, pela obediência de Jesus Cristo. Amados, todas as vezes que nós obedecemos à palavra de Deus, todas as vezes que nós obedecemos a Deus, nós recebemos poder. Todas as vezes que nós cumprimos aquilo que Deus estabelece, nós recebemos poder, porque transferimos para o próprio Deus a oportunidade de operar em nós segundo o seu querer. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Filipe, eu queria que você fosse a Filipenses capítulo 2, para você entender esse processo. Estamos falando do poder do nome de Jesus e como esse poder foi adquirido pelo próprio Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, quando ressuscitou, ele já ressuscitou tendo adquirido esse poder. E quando ele comissionou os seus discípulos, nós vimos hoje os adolescentes na escola bíblica dominical falando, né, esse versículo de cor. Tem a turma do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E tem a turma do batismo, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E aí, continuando, eles vão decorar para uma próxima aula, assim: e esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal alguns. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então Jesus deu essa delegação. Ele passou uma procuração para todos aqueles que creem, que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, que professam essa fé, que permanecem firmados na palavra e que têm em si o poder pela presença do Espírito Santo de Deus. Amados, quando nós usamos o nome de Jesus, o poder de Deus se manifesta. Evidentemente, para que esse poder se manifeste, nós precisamos ter a presença do Espírito Santo de Deus. Porque não é o nosso querer, não é nós falarmos o nome de Jesus usando-o em vão. Ainda que sejamos, né, evangélicos, ainda que tenhamos esse direito, né, essa delegação, o poder só se manifestará se em nós estiver o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que efetivamente traz o poder, a manifestação do poder. Tanto que Jesus falou para os seus discípulos: vocês têm muito para fazer, mas espera um pouco, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então a presença do Espírito Santo, ela marca a nossa vida e ela faz com que essa procuração, essa delegação de poderes passada por Jesus Cristo, possa ser efetivamente materializada. Nós possamos usar o nome de Jesus e o reino espiritual, compreender que os milagres acontecem pelo poder do nome de Jesus. Amados, se usarmos sem estarmos revestidos do poder de Deus, com a presença do Espírito Santo, nós apenas falaremos em nome de Jesus, mas os milagres não ocorrerão. Quando nós começamos a descobrir esse poder, nos alegramos, amados, porque nós oramos em nome de Jesus para dor de cabeça sara. Em nome de Jesus, o demônio se manifesta e ele é repreendido e tem que abandonar o corpo. Quando nós oramos antes de comermos algo, consagrando esse alimento em nome de Jesus, se houver qualquer coisa ali que poderia vir a fazer mal, ali cessa todo mal. Amados, no reino espiritual, como lá em Atos capítulo 3, vamos em Atos capítulo 3. Aqui os discípulos já haviam sido revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Entenderam, só foram entender toda a obra depois da presença do Espírito Santo. Em Atos capítulo 3 diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona, 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, vamos ler juntos? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Paralítico de nascença, curado pelo poder do nome de Jesus. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu queria que você pudesse declarar assim juntamente comigo: há poder no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. O segundo poder é o sangue de Jesus. Amados, o sangue é que inicia toda essa obra.
Sem o poder do sangue, nós não podemos receber o Espírito Santo de Deus. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, que em figura ele oferecia aos seus discípulos na última Páscoa, da qual ele participou, e ele diz a palavra que partindo o pão, ele deu aos seus discípulos dizendo assim: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aí eles comeram o pão, depois ele pegou o cálice com o vinho e disse assim: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, o sangue dele ainda não havia sido derramado, mas ele mostrava ali, através do vinho, que é a figura do sangue de Cristo, o grande poder que seria derramado sobre a terra, quando ele sangrasse. E ele sangrou por mim e por você. Irmãos, ele foi exaurido em todo o seu sangue. Quando cessou o sangue, e ele foi traspassado com uma lança na costela, assim do lado, diz a palavra que saiu o restinho do sangue que ele tinha no seu corpo, e depois verteu dali água. Como a dizer, depois que o sangue for derramado, também virá água. Depois que somos cobertos pelo sangue de Cristo, recebemos a água da palavra. Sem a cobertura do sangue, sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos entender o poder da palavra de Deus. É por isso que o mundo não compreende a palavra de Deus. É por isso que nós, muitas vezes, lemos a palavra de Deus e não entendemos, não compreendemos. Muitas vezes falamos: não, eu leio, não entendo. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós começamos a ter os olhos espirituais abertos, os ouvidos espirituais abertos, nosso coração se quebranta, a nossa mente começa a ser transformada. Mas toda essa obra começa porque o sangue foi derramado. E quando esse sangue foi derramado, ele caiu sobre a terra e se tornou, espiritualmente falando, disponível para todos aqueles que crerem em Jesus Cristo, crerem na cruz, receberem esse poder, crerem na ressurreição, crendo que Jesus Cristo morreu, mas venceu a morte e está vivo e reina para todo sempre. Quando nós recebemos essa palavra bendita, quando Jesus é gerado em nós, pelo mesmo poder que fez com que ele fosse gerado no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, essa semente que tem vida em si mesma, que é a própria palavra. Por isso Jesus, amados, quando ele foi concebido, ele não precisava da fecundação do óvulo. Ele não precisava, amados, nem do óvulo, nem do esperma para ser gerado, porque ele era a própria semente do Deus vivo. Ele foi a primeira transferência de embrião existente na humanidade. Só Deus poderia fazer aquilo. Como semente viva, ele veio para cumprir aquilo para que Deus o designou. Quando nós aceitamos essa palavra, recebemos essa semente, somos cobertos pelo sangue de Cristo e todos os nossos pecados, vou repetir, todos os nossos pecados, independentemente de quanto pecamos, de quão graves tenham sido os nossos pecados, ou ainda que achemos que os nossos pecados eram tão pequenos, independentemente da dimensão, do tamanho dos pecados, todos os nossos pecados foram remidos ou redimidos. Nós recebemos a remissão dos nossos pecados pelo poder do sangue de Jesus. O apóstolo João, escrevendo, diz assim: olha, se nós pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu fui procurar no dicionário o que é remir. A remissão. Remir significa o seguinte: adquirir de novo, tirar do cativeiro, do poder alheio. Quem é o alheio que tinha poder sobre nós? Satanás. Resgatar, pagar o preço do resgate, libertar pagando o valor, livrar das penas do inferno, salvar. Isso aqui é dicionário Aurélio. Então, remissão, livrar das penas do inferno, salvar. Então, o sangue de Jesus Cristo, ele veio e nos purificou. É pelo poder do sangue, amados, que o inimigo não pode mais nos acusar. O diabo pode falar o que quiser de mim e de você. Pode lançar na sua face os pecados que você cometeu quando você ainda não tinha entregado a sua vida para Cristo. Você vai dizer simplesmente para ele: eu pequei, mas o sangue do Cordeiro Eterno, o
o sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os pecados. Esse sangue, pode dizer para ele, está disponível para todo aquele que crer. Por isso você nunca vai ter esse sangue, porque você foi rebelde desde o princípio. Terceiro poder, a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é o próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra viva do Deus Altíssimo. Se nós compreendermos isso, quero dizer para os amados que esse é o maior mistério do reino espiritual, é esse. Jesus é a palavra viva de Deus. Esse é o maior mistério. Se nós não entendermos isso, nós jamais conheceremos a Jesus. Podemos até falar dele, mas jamais conheceremos a Jesus. Quando você conhecer esta palavra, você vai poder dizer assim: eu conheço Jesus. Eu sei o que Jesus espera de mim. Eu sei a expectativa que Ele tem em relação à minha vida. Eu sei o poder que se manifesta pela palavra. E o salmista, muito antes de compreender isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele trouxe para nós essa revelação. Vamos ao Salmo 138. Versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, com D minúsculo, dos ídolos, a ti cantarei louvores. Então, os louvores não serão dados aos deuses, aos ídolos, às imagens, mas ao Deus Altíssimo. A ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Amém, amados? Então diga assim comigo agora: há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Mas todo o poder está na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é mais poderosa que o nome, mais poderosa que o sangue. Se ela é o próprio Senhor Jesus, se ela é a figura do Filho do Deus Altíssimo, ela contém o nome, ela contém o sangue. Se Jesus é a palavra, amados, quando nós conhecemos a plenitude da palavra, conhecemos a plenitude de Cristo, entendemos aquilo que João, lá em 1 João capítulo 5, vamos a 1 João capítulo 5, quando nós entendemos essa revelação, e nós só podemos entender isso porque a palavra de Deus assim o diz, e se a palavra de Deus assim o diz, nós temos que crer que essa é a verdade. 1 João capítulo 5, versículo 7. Se você ainda não sublinhou esse versículo na sua Bíblia, o faça. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam, amados? Amém? Vamos ler juntos então. 1 João 5, 7 diz assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então, onde está o Filho aí? A palavra. Vamos, Jesus Cristo lá no céu é conhecido uma palavra viva de Deus. Por isso, quando Deus libera a sua palavra, está liberando todo o poder. Todas as coisas foram criadas pela palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus liberou a sua palavra. Amados, quando nós entendemos isso, nós compreendemos, amados, que Jesus se tornou filho quando se manifestou em carne. E o verbo se fez carne. E nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito Filho de Deus. Então, amados, feito esse preâmbulo, para que nós possamos entender de que forma foi operado esse milagre, para que nós possamos compreender que esse milagre está à nossa disposição hoje, eu queria voltar ali, amados, a João capítulo 9, para nós entendermos como se processam os milagres na presença do Deus Altíssimo. João 9 diz assim a palavra de Deus: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amados, quantas vezes, ao ver alguém passando por uma grande luta, uma grande prova, às vezes com alguma enfermidade, algumas circunstâncias contrárias, primeira coisa que vem, estou falando de crentes, estou falando de evangélicos, esqueça as coisas do mundo, estamos falando do reino de Deus. Só a nós, diz a palavra, foi dado compreender esses mistérios, os que já têm a presença do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós vemos alguém, algum irmão, alguma irmã, um evangélico, um crente passando por uma luta, uma prova, sofrendo as consequências, às vezes aí de circunstâncias tão difíceis, primeira coisa que vem à nossa cabeça qual é? Pecou. Está pagando. Deus é fiel, Deus é justo. Deus não deixa. Aqui faz, aqui paga. Vocês já ouviram? Quantos já ouviram isso? Aqui faz, aqui paga. Né, mano? Mas, irmãos, isso vem. E se não é, a pessoa fala assim, foram os pais. Isso é maldição hereditária. Isso já está estabelecido, veio lá da família. Maldição hereditária existe? Sim. Não é o caso dele aqui. Mas eu quero dizer para você, eu queria que você pudesse crer, nós vamos ver na palavra isso. Eu queria que você pudesse crer. Não importa o que os seus antepassados tenham feito. Não importa a quem eles tenham servido. Não importa quem tenham sido os ídolos dele. Não importa quantos pecados eles cometeram. E não importam que esses pecados, essas maldições, possam ter te atingido durante um tempo. A partir do momento em que você colocou as suas vidas na mão do Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que você declarou, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Todas as maldições hereditárias deixaram de ter poder sobre a sua vida. Deixaram de ter poder. Evidentemente, nós precisamos ter consciência disso para que não nos sujeitemos mais aos ataques do inimigo, às acusações do inimigo. E o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Roma, diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos na palavra, cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, revestidos da armadura de Deus, o inimigo, o diabo, as coisas passadas não têm mais poder para interferir no nosso caminhar de hoje. Você já foi liberto dos grilhões do passado. Você já foi resgatado. Não há mais nenhuma dívida. O penhor já foi pago. E você foi comprado por bom preço. Eu e você, nós somos comprados pelo preço mais precioso já pago aqui na terra, o sangue imaculado, o sangue carmesim de Jesus Cristo. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, 3. Diz a palavra de Deus. Todos acharam? Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Versículo 29. Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. Então todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você pode glorificar a Deus? Amados,
os pais comeram uva verde e o dente dos dentes dos filhos se embotaram. Mas quando nós vamos comer alguma fruta verde, amarra a boca, né? Fica amarrado a boca. A maldição é assim, a maldição hereditária é assim, como se fosse uma marca que permanece. Só que Deus diz lá em Êxodo capítulo 20, Deus traz, amados, uma poderosa revelação para as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Êxodo 20, falando dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses, com D minúsculo, diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A maldade dos pais nos filhos é visitada por Deus quando se adora deuses com D minúsculo, quando se prostra diante de esculturas, como diz a palavra de Deus. Mas quando nós adoramos a Deus em espírito e verdade, quando temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus fala assim: eu faço cessar toda a maldição hereditária. Cessam agora. Os pecados dos pais não atrapalharão a vida dos filhos. Os pecados dos antepassados, não importam o que tenham sido, não atrapalharão, não impedirão a vitória, as bênçãos, a prosperidade dos meus filhos. Faço cessar toda a maldição e farei misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e me servem. Quero dizer para você, pela sua obediência, no momento em que você entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, você passou a ser um gerador de semente bendita do Senhor. Os seus filhos serão chamados de semente bendita do Senhor. As gerações que se sucederem das suas entranhas serão guardadas, poderosamente abençoadas, libertas de toda a maldição, porque houve a obediência. Você passou a alegrar o Senhor, a guardar a palavra de Deus. Os seus descendentes possuirão a terra, serão poderosamente abençoados. Assim diz a palavra, e assim será. O Salmo 128 confirma que Deus abençoará todos aqueles que temem ao Senhor, e que estes verão os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel, a paz sobre a sua casa, a paz sobre as gerações que se sucederem. Receba esta palavra sobre a sua vida. Todos aqueles que forem gerados serão chamados sementes santas, benditas do Senhor. Vou repetir: os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os netos dos nossos netos, e assim sucessivamente, serão chamados sementes benditas do Senhor. Nós só vamos entender a importância disso se nós começarmos a olhar o retrospecto, os nossos antepassados. Se olharmos quantas maldições existem na humanidade, entendemos que o sangue de Jesus Cristo, quando Ele vem sobre nós, nos purifica, nos limpa de todo pecado, e já não há mais poder das trevas capaz de impedir a nossa vitória. Todo o mal cessa, mas nós precisamos estar em Cristo. Quando os discípulos disseram para Jesus assim: quem pecou? Ele e os seus pais. Jesus falou: ninguém pecou. Essa doença dele, essa enfermidade, é para que se manifeste nele a glória de Deus. Existiram coisas na minha vida e na sua vida que só dá para entender porque através delas Deus pôde nos alcançar. Através delas Deus pôde manifestar sobre nós o seu poder, a sua glória. Jesus, de forma inusitada, diz assim a palavra de Deus, versículo João 9:6. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado.
Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Preste bem atenção. Cego de nascença. Quantos aqui já conheceram cego de nascença? Quantos já conheceram? Já viram? Irmãos, eu tive 2 primos que eram cegos de nascença. E era a coisa mais triste olhar para os olhos deles, porque os olhos deles eram fundos, não tinha o globo ocular. Era como se fosse uma cavidade, apenas assim. Tinha ali o risquinho, né, das pálpebras ali. Às vezes colocavam ali alguma coisa nos olhos. Naquele tempo nem se usava, eu era menino, nem se usava muito óculos escuros, né? Óculos escuros poucos tinham, né? Óculos escuros naquele tempo, para disfarçar essa enfermidade, como hoje é muito comum se ver. Mas nós usávamos para os olhos do Tinho e do Cássio, nossos primos, assim, e ficávamos impressionados, mas era fundo. Os olhos bem fundos, assim, porque não tinha o globo ocular. O cego de nascença, Jesus curou certamente, era do mesmo jeito. Aí Jesus, diz a palavra, que ele cospe na terra, faz lodo, pega ali o pó da terra com o cuspe dele, a saliva dele, pega aquele lodo e coloca nos olhos. Põe aqui, põe nos olhos. Aí diz para o cego: vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Quando Deus foi formar Adão, diz a palavra de Deus, pegou o pó da terra e formou dele o homem. Para que o pó seja feito barro, ele precisa de água. A saliva de Jesus Cristo fez ali no pó da terra lodo, formou o barro. A água que Deus usou para formar Adão foi a água da sua palavra. Pelo poder da sua palavra, ele purificou o pó, fez dele barro e formou Adão. O que Jesus estava fazendo com aquele cego era estava reconstruindo o globo ocular daquele cego. Os 2 globos oculares foram reconstruídos, como se ele estivesse formando os olhos ainda no ventre. O poder de Deus é assim. Ele forma, traz à existência as coisas que não existem. Ele restaura. Amados, nós somos como barro. Por isso eu falei hoje que Deus confirmava através do Salmo 103 a palavra, que Deus se lembra da nossa estrutura, lembra-se que somos pó. E eu vou dizer para você, se não nos fizermos pó, não é possível que a água da palavra venha e seja formado um barro santificado, e Deus possa nos formar de novo, mudar a nossa história, mudar a nossa estrutura, mudar o nosso caráter, mudar a nossa personalidade. Quando ele reconstruiu os olhos daquele cego, pelo poder do barro, ele estava realizando, materializando aquilo que Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18, Jeremias capítulo 18, recebeu uma palavra do próprio Deus, dizendo assim, Jeremias 18, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, o poder restaurador de Jesus está disponível para a minha vida e para a sua vida. O que tiver que ser restaurado, Ele tem poder para restaurar. O que tiver que ser reconstruído,
tem poder para reconstruir. Amados, nós já presenciamos milagres de órgãos serem recriados. Deus fazer, pelo poder de Jesus Cristo, milagres físicos, orgânicos, organismo de vidas. Restaurar artérias, restaurar artelhos, curar paralíticos, curar cegos, surdos, fazer nascer pulmão, coração, seja o que for necessário, Deus faz. Mas hoje eu queria falar para você, queria que você pudesse entender. Deixa Deus operar na tua vida. Deixa Deus pegar a sua vida como pó da terra, derramar a água da palavra para que Ele possa reconstruir a sua vida, restaurar a sua personalidade, mudar o seu caráter, para que Ele possa restaurar o seu casamento, a sua vida conjugal, a sua família. Deus tem poder para fazer novas todas as coisas. Deus tem poder para mudar a vida do seu filho, da sua filha. Deus tem poder para mudar a vida do seu marido, da sua mulher. Deus tem poder para mudar a vida do seu irmão. Não há impedimento ao operar do Deus Altíssimo. Nós temos que compreender, amados, que nenhuma coisa é difícil demais para Deus, porque Ele diz de si mesmo: operando eu, quem impedirá? Amados, nós temos que nos deixar formatar, porque nós somos o barro, Ele é o oleiro. Nós somos a criatura, Ele é o Criador. Nós somos o Filho, Ele é o Pai. Mas eu disse que hoje é um dia especial na minha vida, porque há 20 anos atrás, exatamente hoje, 11 de outubro, 20 anos atrás, Deus me triturava. Dia 11 de outubro de 1995 eu fui triturado. Virei pó. Eu já era evangélico. Pela graça de Deus já havia sido alcançado fazia uns 5 meses. Havia sido alcançado. Tinha a maior alegria de estar na igreja, não perdia um culto da semana, não perdia um culto de estudo, não perdia uma escola bíblica. Tinha vontade de louvar a Deus e não me deixavam louvar. Eu queria participar do louvor, eles não me deixavam participar do louvor. É o maior privilégio que alguém pode ter antes de ser sacerdote, antes de ser ungido. Porque, amados, o louvor é para preparar o coração e a mente para se render ao Senhor. Pelo louvor nós somos transportados à sala do trono. Eu tinha vontade de louvar a Deus e não me deixavam louvar. Eu podia louvar no banco. Você pode louvar no banco. Quando você estiver na presença de Deus, venha, louve a Deus, adore. Se for o seu chamado, Deus vai tirar você do banco, colocar você no altar. Se não for, pode continuar louvando a Deus no banco, porque Deus ouve tanto o louvor dos que estão sobre o altar, quanto o louvor dos que estão no meio do povo. E às vezes, amados, ocorre de que alguém está no meio do povo adorando mais do que os que estão sobre o altar. Hoje, quando nós ouvimos o louvor, amados, é como se uma unção estivesse sendo derramada sobre as nossas vidas, porque havia unção no louvor hoje. Mas quando a unção flui do louvor, Deus está agindo, porque Ele habita nos meios dos louvores do seu povo. Eu ainda não conhecia a palavra de Deus, mas tinha um desejo, uma sede, uma fome da palavra. Mas Deus precisava não restaurar os meus olhos, porque meus olhos eram sadios. Não restaurar o meu físico, porque meu físico era sadio. Graças a Deus. Deus precisava restaurar a minha alma. Deus precisava restaurar a minha personalidade. Deus precisava me transformar. E para isso foi necessário me moer, me triturar. Começou a fazer de mim um vaso novo. Amados, foi uma experiência muito difícil, porque é difícil nós entendermos o operar de Deus. Ele me levou por um caminho de deserto da humilhação. Me deixou isolado da igreja, deixou um tempo sem poder ter a comunhão com os irmãos, e me tratou em particular. Me colocou, sim, no lugar para me tratar individualmente. Foi tratando comigo e com a minha família. Foi me restaurando a minha personalidade, restaurando o meu caráter, foi me forjando. Ele ia fazendo um vaso novo. Era como se Deus estivesse cuspindo na terra, Jesus cuspindo na terra, pegando lodo,
mudando o meu coração, pegando lodo, refazendo o meu cérebro, para que eu pudesse estar conectado nas coisas de Deus, para que eu pudesse entender que as coisas de Deus são mais preciosas do que as coisas dos homens, para que eu pudesse entender que era necessário que o meu caráter fosse novamente forjado, para que eu deixasse as coisas que me traziam alegria quando eu não conhecia Deus e passasse a ter alegria com as coisas de Deus, para que então Ele pudesse me dar novamente as coisas que alegravam o meu coração, mas dentro de uma personalidade, um caráter já restaurado, já forjado pelo poder da sua palavra. Mas quando Deus começa a operar em nós, Ele transforma o nosso caráter, a nossa forma de enxergar. Jesus restaurou os olhos ao cego para mudar a forma dele enxergar. Ele não via nada porque era cego, passou a enxergar. Muitos de nós vemos, mas não enxergamos, não compreendemos o que Deus quer fazer. Muitos de nós não permitimos que Deus mude a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir, a nossa forma de pensar. Deus quer mudar, Deus quer que nós sejamos referências no reino. Deus quer que, se você mentia, quer que você pare de mentir. Se você adulterava, como eu adulterei, Ele quer que você pare de adulterar. Se você bebia, quer que você pare de beber. Não importa qual seja o vício, Deus tem poder para restaurar, para transformar, para mudar o seu caráter, para mudar a sua forma de vida. Deus tem poder para mudar o seu marido, Deus tem poder para mudar a sua mulher, Deus tem poder para mudar os seus filhos, Deus tem poder para mudar os seus pais. Deus tem poder para fazer novas todas as coisas. Nós precisamos ser como barro nas mãos do oleiro e permitir que Ele faça de nós um vaso novo. Mas essa travessia nós precisamos empreender. Um dia teremos que atravessar essa travessia da forja do caráter, quando Ele muda tudo. Você vai entrar onde Deus enviar, vai sair a hora que precisar, vai caminhar sem se envergonhar de nada, não vai causar escândalo, não importa o que possa ter acontecido, deixe-se moldar, permita que Ele reconstrua, que Ele reformate, que Ele restaure, que Ele faça da sua vida um vaso de honra para a glória e o louvor dEle. Sabe por quê? Porque o dia que eles olharem para a sua vida, como que, para a glória de Deus, olha hoje para a minha vida, para a vida de muitos que estão aqui, eles vão poder dizer, como aqueles que viram o cego sendo curado, diz assim em João 9, versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Não é este aquele que adulterava e se tornou marido fiel? Não é este aquele que mentia e hoje só fala a verdade? Não é este aquele que não perdoava e hoje tem poder para perdoar? Não é este aquele que bebia muito e hoje não bebe mais, está na presença de Deus em santidade? Não é este que fazia coisas que ninguém acreditava que pudessem ser mudadas? Não é este que nós conhecemos e agora está tão diferente? Amados, quando as vidas olham para a minha vida e para a sua vida, vão dizer assim: só Deus podia ter feito isso, porque a nossa vida está nas mãos dEle, e é o poder dEle que se manifesta, é o poder dEle que cura as raízes de rejeição, é o poder dEle que faz cessar as raízes de maldição, as maldições hereditárias, é o poder dEle que transforma, que restaura, é o poder dEle que faz aquilo que está na palavra de Deus em Ezequiel 36, 26, e dar-te-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne, porém dentro de vós o meu espírito. Irmãos, quando Deus começa a operar, quando o oleiro começa a trabalhar com o barro, quando Ele cospe na terra e fala assim: desse lodo eu vou fazer uma nova vida, uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.